O que há por trás de cada máscara? Sonhos que vão se realizar. Esperança que o medo não conseguiu afastar. Histórias de força e superação que nos inspiram a prosseguir. À espera de uma nova realidade para novas pessoas. Por trás de cada máscara há um sorriso pronto para iluminar o mundo. Assembleia Legislativa de Mato Grosso, perto de você para a mudança acontecer. Olá, nós temos alguns dados importantes aqui para você ficar atento neste final do ano em relação a golpes em casos de estelionato no estado, que aumentam muito nessa época do ano. Uma notícia publicada pelo governo do estado, envolvendo aí diversas áreas, Secretaria de Segurança, Delegacia e Politec, informa, por exemplo, para você ter uma ideia, que aqui em Mato Grosso esses casos de estelionato aumentaram 58% esse ano, em comparação ao ano passado. Foram 11.666 casos registrados entre janeiro e outubro de 2020 e 7.377 no mesmo período de 2019. Olha só a discrepância de números, e a gente não faz ideia de todo o contexto que é formado para se chegar aí aos estelionatários, aos criminosos. Uma das áreas que atua nessas investigações, que contribuem inclusive para as investigações para os delegados, enfim, é a área de documentoscopia, perícia de documentoscopia da Politec. Então hoje o nosso convidado é o gerente dessa gerência de perícia em documentoscopia da Politec, Flávio Yudi Kubota. Flávio, obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. A gente sabe, assim, que a gente estava até conversando um pouquinho antes dessa entrevista, gente, que há muitos profissionais, né, ligados a essas investigações. Desde o BO, desde a pessoa que vai lá, faz o seu boletim de ocorrência na Polícia Civil, até chegar a vocês, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é essa gerência. Tem um nome difícil de falar, né? A gente treina um pouco para poder falar, documentoscopia. Mas como é que é feito o trabalho de vocês nesses casos e, enfim, qual é o trabalho da gerência de documentoscopia? Correto. Boa tarde, Liz. Obrigado pela oportunidade de estar divulgando o trabalho da gerência de documentoscopia, como os peritos lá trabalham, como que ajudam, né, na investigação criminal. Inicialmente, como você falou, existe o registro do BO. Então, quando existem documentos, contratos, documentos de forma geral, né, o delegado ele requisita, né, a perícia Politec, encaminha esses documentos, esses contratos para a nossa gerência. Então, no primeiro momento, a gente pega o documento, né? Assim, quando eu falo documento, é documento de uma forma geral, pode ser de vários tipos, né? Desde CNH, carteira de identidade, CRV, que é o certificado de registro de veículos, né? Automotores, contrato de uma forma geral, pedido de seguros também, existe também situações assim. Existem os exames grafotécnicos também, que através de assinatura, não só de documentos, né, mas também através do lançamento manuscrito também, que a nossa gerência faz. Então, no primeiro momento, chega para a gente analisa a situação. Então, hoje a gerência de documentoscopia, como eu iniciei, ela trabalha mais ou menos em 4 áreas dentro da Politec, né? Uma das perícias é o exame de documento, que nesse primeiro momento a gente analisa a autenticidade desse documento. O que seria a autenticidade? A gente pega um padrão desse documento, vamos pegar um exemplo aqui, o RG, né? O RG da Politec, ele tem vários elementos de segurança. Ele tem impressões calcográficas, que são impressões em alto relevo, tem tintas que quando sobre determinados equipamentos, que no nosso caso nós temos um equipamento muito moderno lá, com luzes especiais, ele floresce, e a olho nu a gente não consegue estar identificando essa fluorescência, né? Ele emite luzes, através dessas luzes especiais, tem impressões offset, ou seja, marca d'água, tem uma série de elementos que contribuem com a segurança desse documento. Então, nesse primeiro momento, a gente vai pegar o padrão, ver os elementos de segurança que esse documento tem e verificar esse documento questionado que chegou para estar se periciando, fazendo um exame pericial. Então, no primeiro momento, a gente confronta
está ok com relação aos elementos de segurança, aí o segundo momento é a questão da alteração desse documento, porque o documento, às vezes, ele pode ter todos os elementos de segurança, ser autêntico, mas ele sofreu alteração, ou seja, foi extraído algum dado lá, foi adicionado algum dado, entendeu? Então, essa é basicamente um exame de documento. Isso. Cabe ressaltar que nem todos os documentos têm elementos de segurança, então o perito utiliza de outros meios para averiguar com relação à autenticidade desse documento. O segundo exame é o exame grafotécnico também, que pode também ser usado também no crime de estelionato, né? O que é o exame grafotécnico? A pessoa tem um documento que supostamente ele deveria ter sido assinado por ele, né? Então ele percebe que esse documento foi usado por outra pessoa. Então, no primeiro momento, a gente faz um exame de autenticidade. A gente quer comprovar que realmente a assinatura não é o do seu autor que deveria estar assinando ali, né? Então a gente faz o exame de autenticidade. A gente verificou que a assinatura não é dessa pessoa, a gente passa para o segundo momento, que é o exame de autoria. Geralmente o delegado ele encaminha algumas pessoas, né, a qual ele desconfia que realmente assinou em nome dessa pessoa. A gente coleta o padrão, né, grafotécnico dele, a gente pega diversas escritas para poder confrontar com essa escrita questionada. Então a gente chega nessa parte da perícia, chama de autoria, né? A gente vai apontar quem realmente assinou, já que não foi a pessoa que deveria ter assinado aquele documento, não foi ele, né? A gente comprovou isso e passa para esse segundo momento. O outro exame que temos lá na agência de documentoscopia é o exame mecanográfico, né? Que a gente confronta também, são impressões de impressora, né? A gente vê se realmente essa impressão partiu da impressora X, Y, né? E por último, também, que é um exame muito demandado ultimamente, é um exame de contrafação. Geralmente são peças que são patenteadas, né, de roupas, perfumes, bebidas, de uma forma geral, que as pessoas falsificam e a gente precisa fazer essa confrontação com os elementos padrões, observando confrontando, né, as características desses objetos, né, patenteados. Então existe uma demanda hoje bastante grande também por essa perícia dentro da documentoscopia. A gente, ouvindo você explicar, e a gente não faz ideia, né, o trabalho minucioso que é feito, né, porque você, só nessa resposta, você já falou de vários tipos de falsificações que são possíveis, né? Você falou aí de roupas, de produtos que são, em geral, muito alvos também, né, dos estelionatários, contratos. Hoje, que tipos de documentos, digamos, são mais comuns de serem falsificados, são mais fáceis de serem falsificados? Só voltar um pouquinho, né, no assunto anterior. Nem todo documento que é falsificado, tipo assim, o perito ele faz como eu falei, né, o exame pericial de autenticidade, né? Mas nem todo documento falsificado ele é utilizado para o crime de estelionato, né? Isso quem vai tipificar posteriormente, dentro do inquérito policial, ao delegado. O perito ele está ali só para fazer um exame pericial, agora a circunstância que foi utilizado esse documento falsificado, alterado, isso o delegado, que dentro do inquérito policial, com outras provas, vai apontar se realmente foi o crime de estelionato ou não. Agora, claro, a perícia colabora bastante no momento que está materializando essa falsificação, né? É que, na verdade, assim, quando há um registro de ocorrência, ele instaura um inquérito, ele precisa que vocês digam se houve alterações ou o que foi que aconteceu ali, para depois ele tipificar, né? Isso, né? E a perícia é fundamental, por exemplo, no papel moeda, né? Se a gente observa, geralmente no quesito do delegado, ele pergunta se a falsificação é grotesca, né? Ou seja, a pessoa não teve a intenção de jogar nenhum elemento de segurança, simplesmente fotocopiou a cédula, né, monetária. Isso, se ela for grotesca, é o crime de estelionato. Se não for, é outro tipo de crime. Então, ou seja, a perícia ajuda, de repente, o delegado tomando a decisão, né, da tipificação, mas quem tipifica é o delegado, realmente. Né? Mas assim, que tipos de documentos ou materiais mais chegam para vocês periciarem? Os que mais chegam é CNH, muitas das vezes ela nem é falsificada, ela foi alterada, ou seja, né? Houve uma lavagem química na CNH, né, e a pessoa joga os seus dados com
um número com a validade maior, ou nunca teve habilitação em jogos de dados ali para né? Tem também o CRV, CRLV também, que as pessoas geralmente o CRV é o documento que a pessoa, quando vai vender, né? Ela preenche, então muitas das vezes a alteração está ali, extrai os dados do comprador e coloca outro comprador. Então esse também é um documento também, cheque, cédula monetária de uma forma geral, de todos os valores, exame grafotécnico, ou seja, mas com relação a documento, basicamente é CRV, CRLV, identidade e CNH são os mais procurados dentro da gerência, mais visados para estar falsificando ou até mesmo alterando, né? O RG aqui em Mato Grosso, a Politec já faz a emissão daquele RG em forma de cartão, tamanho cartão de banco, né? Ele é mais seguro? Ele tem mais elementos de segurança, né? Então, teoricamente, ele é mais seguro do que o de papel e tem outros elementos de segurança que foram avançando, que agregaram maior proteção, né? Porque às vezes as pessoas assim precisam trocar o RG, de repente é bom que saibam que existe essa possibilidade, né? Sim. E que aí se ele perder, ele vai ter aí um elemento de segurança a mais no seu documento, né? Mas mesmo o que não é esse de cartão, que é o de papel ainda, né? Ele tem muitos elementos de segurança agregado, melhorou bastante mesmo em relação ao número, né, e a qualidade desses elementos de segurança, entendeu? Né? Esse tipo de alteração, ele é visível, por exemplo, para o leigo? Porque, por exemplo, digamos assim, se eu for pedir para você dicas de como a pessoa pode também, para ela não ser vítima de um estelionatário ou de uma tentativa aí né? O que ela consegue visualizar ou ao menos desconfiar para tentar evitar ou prevenir esses tipos de golpe? Então, alguns são facilmente visíveis, né? Alguns são até complicados para o próprio perito, que a gente precisa lançar a mão do nosso aparelho, que chama o VSC. Que, como eu falei, tem luzes especiais, tem uma ampliação de 100 vezes, porque é muito bem feito essa alteração, né? Então, eu estava conversando no caminho para cá, que tem documentos de identidade, que a impressão é perfeita, offset, e a impressão que é calcográfica, é um dos elementos de segurança que é caríssimo, porque a impressora custa milhões, a pessoa, ela faz alto relevo com cola, micro perfuração para que, numa abordagem policial, a pessoa passar a mão, ver o tato, achar que tem um relevo ali. Então, tem trabalhos de alteração muito bem feito que causa até espanto para a gente quando a gente pega lá. Quando olha olho nu, acha que é um documento autêntico. Quando vai olhar no aparelho, quando amplia, vê que existe ali artifício para poder enganar o leigo, né? Para bolar, de repente, uma barreira policial ou então utilizar esse documento para compra de algum bem, né? Então, mas de uma forma geral, são muito bem feitos as falsificações e as alterações, né? Né? Se não fosse, de repente, esse aparelho que temos lá hoje em dia, né? Nós não conseguiríamos estar fazendo esse trabalho de forma adequada, né? Né? Até aproveitando, então, que você está falando dos aparelhos, a gente, até conversando um pouquinho antes aqui, né, a gente estava falando que vocês são vistos como os CSI, né, aqui, e é um trabalho minucioso e eu acredito que vocês tenham que estudar muito. Qual é hoje a estrutura da documentoscopia para esse tipo de trabalho? Vocês estão com o número de com os equipamentos necessários, com o número de peritos? O que você acha que de repente poderia melhorar para minimizar, né, ou pelo menos conseguir chegar a algo mais apurado? Tem algo que está faltando, digamos? Não, hoje estamos com um corpo técnico, né, adequado, pelo menos a minha gerência, né, não posso reclamar. E o aparelho hoje que temos lá foi até uma compra feita pelo próprio Detran, que é um dos maiores clientes da nossa perícia. Né? Temos hoje um dos melhores aparelhos do Brasil, super avançado, caríssimo inclusive, assim. E tem luzes especiais que contribuem muito, né? Então, e temos também imagens, conseguimos extrair, né? Quando fazemos as ampliações. Também não temos o que reclamar hoje com relação ao equipamento, a gerência de documentoscopia, né? Ou seja, hoje temos equipamento de ponta dentro da nossa gerência, que dá para trabalhar perfeitamente e conseguir contribuir com
Muitos só tem importados, né? Não, sim, esse aparelho é de fora, ele realmente não são nacionais, né? Então, quando chegou foi uma alegria imensa de poder contar com um aparelho desse, porque não é toda gerência, não é toda criminalística pelo Brasil que tem um equipamento de ponta igual esse que temos hoje aqui no estado de Mato Grosso, que contribui para o exame pericial, né, para uma conclusão segura do exame de documentoscopia, né? Então, hoje a documentoscopia está bem servida de peritos e de aparelho. Que bom, que bacana. Para a gente encerrar, Flávio, teve assim, agora na sua experiência como perito, na sua história como perito, algum caso assim que te surpreendeu muito dentro dessa área, que você fala, puxa, nunca imaginei, e foi algo que te desafiou muito como profissional? Então, a carreira de perito, todo dia é um dia diferente. Todo dia a gente pega com situações que fogem do nosso cotidiano, né? Então, os tipos de falsificação, todo dia eles tentam aprimorar. Dentro do exame de grafotécnico, tem situações que a gente vê que está numa linha, a gente pega, por exemplo, uma carta de suicídio, a gente chega numa conclusão que aquela escrita não era da pessoa que cometeu suicídio, então a investigação vai para outra vertente, né? Às vezes, ou seja, todo dia a gente se surpreende um pouquinho com situações que a gente pega lá, né? E contribuindo para poder ajudar no inquérito policial ao delegado, né? Materializando essas provas, né? Contribuindo de forma técnico-científica, né? Ou seja, acaba a perícia tendo um peso muito grande. Então, não tem assim um caso específico, né? Todos eles, como eu falei, o exame de documento, ele todo dia precisa estar estudando, porque o crime, o criminoso evolui, né? Ele está sempre querendo estar um passo à frente, a gente tem que correr. Um exame grafotécnico também é uma ciência muito interessante, você precisa estudar muito, até na hora de você colher o padrão da pessoa, a perícia começa ali, porque as pessoas muitas das vezes querem te enganar, fazendo um lançamento gráfico diferente, você precisa estar observando como a linha que você tem que tomar na hora de estar colhendo, na hora de confrontar, que são várias características que tem que ser observadas na escrita, né? Então, são situações que a gente pega assim e fala, é tal coisa, né? Foi um suicídio aqui, e depois a gente vê que não é bem assim. Ou então uma carta que supostamente o marido de ameaça de morte, a gente vê que não foi aquela pessoa que está presa lá que escreveu e foi às vezes a própria pessoa que fez a acusação. Então, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande, né? A gente pode estar acusando, né? Conseguindo colocar uma pessoa, né? Diante de uma cena de crime, como também pode estar absolvendo ela daquele caso que ela realmente é inocente. Então, todo dia tem uma surpresa, né? Não tem rotina, né? Não tem rotina dentro da perícia criminal, né? Tá joia. Muito obrigada novamente pelas suas informações. Okay. Nós conversamos então com o Flávio Iude Kubota, que é gerente da Gerência de Perícia em Documentoscopia da Politec. Essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube, nos sites RDTV, RD News. Você pode curtir e compartilhar, em especial para quem gosta dessa área, quer conhecer um pouquinho como funciona esse tipo de trabalho pericial. Fica essa dica para você. Curta e compartilhe. Obrigada pela audiência. Até a próxima.